Prazer, Tá mudo Thiago. aí, doutor. Aí. Boa. Oi, Rabino. Tudo bom? Muito prazer. Tudo bem. Prazer é meu. Que bom. Gostei desse Obrigado vídeo aí. inicial, Rabino. Gostou? Muito bom. Não conhecia. Então, fake news. O pessoal achou que era fake esse encontro, mas aconteceu. Pois é. Essa semana o Rabino me convidou. A gente tem um grupo de estudos que estuda direito talmúdico sobre o viés do direito moderno. E aí, por conta da pandemia, o último encontro não pôde acontecer, mas a gente já falou sobre vários aspectos, casamento, intimidade. E, para minha surpresa, realmente, porque eu tenho um trato com o Rabino, um trato engraçadinho, ele não gosta muito que eu fale, que ele tem que me fazer ficar religioso e eu tenho que me esforçar a fazê-lo mais liberal. E ele sempre ganha. Ele sempre ganha, né? E está me ganhando da seguinte forma: eu estou observando, como advogado, que muitas questões que a gente encontra no direito moderno há milhões, há milhares de anos já estavam escritas na Torá ou nos preceitos éticos e morais da religião judaica. E isso é de deixar o queixo caído, né? Não dê testemunho falso, Rabino. Muito bom. Nós fomos avisados. Muito bom. Mas, na verdade, eu estava pensando que muito se fala de fake news, mas uma forma de regras, leis, impor limites. Mas pouco se fala da causa. Estou falando da consequência. Mas por quê? Essa é a minha pergunta. Por que as pessoas falam tanta fake news ou espalham tanta fake news? O que está de errado na nossa sociedade? Ou melhor, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, ajudar a sociedade a melhorar e não só impor limites? Você sabe que pelo judaísmo, prisão não é uma coisa recomendada. Existem penas, até mais severas, mas deixar o cara preso lá por 10 anos que seja e sair e ficar igual, voltar ao crime, voltar a cometer tudo de errado que ele fazia, você não ganhou nada com isso. Então, muito se fala aí da PL da fake news, você está querendo tratar lá a ponta do iceberg. E acho que conversas como essas são importantes para a nossa sociedade. O que a gente pode? Queria pensar junto com vocês. Você, Thiago, como uma pessoa que diretamente é influenciado pelo fake news, na verdade, todos nós, porque... eu sou bastante também. Eu não assisto televisão e nem assisti o Big Brother, então não te conhecia, nem sabia quem era você, mas já pesquisei mas o Big Brother é um grande celeiro de fake news. A gente sofre muito, todo ano, bastante. Então, e assim, a gente está falando de boato, sempre existiu e tal, mas o fake news, se a gente for tratar o fake news mesmo, é uma questão de formato, né? Uma coisa que apareceu principalmente por causa do Facebook, que é um formato de notícia. Então, a gente pode, claro, ampliar isso para falar de informações falsas, de boatos, mas assim, a tal da fake news, que é o termo que acabou se popularizando, ele é um formato, ele tem formato de notícia. Tem lead, tem aspas, tem o contraditório, às vezes, dentro da própria fake news, mas é uma notícia falsa e que induz a pessoa a pensar errado e a cometer atos errados, como, por exemplo, votar na pessoa errada, como, por exemplo, matar uma pessoa espancada, como já aconteceu no Brasil, porque soltaram uma notícia que a pessoa era uma bruxa e foram lá e mataram. Aconteceu aqui no Guarujá, aqui perto de São Paulo. Então, acho que queria até perguntar para vocês assim, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com fake news? E antes ainda de se ligar que aquilo era errado, era falso. Rabino. Na minha vida pessoal ou sim, onde eu acho na sua vida pessoal. A gente fala da profissional depois, que eu posso falar bastante da profissional, mas vocês vão chorar comigo. O doutor Ricardo conhece bons pedaços. Mas na vida pessoal, assim, qual foi o primeiro contato com fake news? Eu até, desculpa furar a fila a pergunta foi para o Rabino, mas uma coisa que sempre me deixou muito indignado, chateado, são as fake news que deram origem sobre o antissemitismo na história do mundo, né? Na guerra. O judeu ele está ocupando os nossos lugares de trabalho. Os judeus têm um projeto de dominar o mundo. O judeu tem pacto com o diabo.
a vida do povo judeu ela é marcada por uma grande fake news, né? E todo Verdade. judeu é milionário, todo judeu só... e isso me deixa um pouco que me deixa... Então, você perguntou qual foi a primeira vez, me veio essa mensagem, mas do ponto de vista profissional, tem inúmeros casos de pessoas que têm seus empregos, casamento, por conta de uma mentira que é contada a respeito dela. Rabino. Bom, então, na verdade, antes de responder isso, eu queria te fazer uma pergunta. Sabe que um judeu, principalmente um rabino, sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Eu queria saber qual que é a definição de fake news, porque para poder falar sobre exemplos, precisamos de definição. O que é definição? É o contrário de notícia verdadeira? É o contrário de notícia verdadeira. O fake news ele tem formato de notícia, como eu estava falando, então parece que ele foi escrito por um jornalista, tem gente falando dentro, tem aspas, mas o que está lá dentro são fatos que não existem. Eles parecem um fato, mas não é, aquilo lá não existe. Tem uma frase famosa da Kellyanne Conway, que era uma assessora do Donald Trump, e quando ele foi tomar posse, tinha pouca gente lá no gramado, né? Muito menos gente do que no Obama. Mas eles espalharam para todo mundo que estava lotado, que foi recorde, eles faziam foto fechada, e aí parecia que tinha um monte de gente. E aí o cara da CNN estava entrevistando ela e falando, não, mas a gente está vendo aqui nas fotos que tinha muito menos gente. Olha a foto do Obama, olha a foto do Trump. E ela falou, isso não me interessa, eu estou oferecendo aqui para você fatos alternativos. Não existe fato alternativo, é uma coisa só. Então a fake news é isso. Ela tem formato de notícia, mas ela é inteira errada. Ela está toda falsa, ela tem uma lógica, mas ela não é baseada em nada, ela é fictícia. Eu vou te perguntar, então. Você falou que não tem fatos alternativos. Então, você quer dizer que, ao contrário de fake news, é uma notícia verdadeira. Agora, o que é verdade? Abraham Lincoln falou que se você mostrar a verdade para o povo, o país está seguro. O que é verdade? A minha verdade é igual à tua verdade? Eu sou da cabeça filosófica que existe só uma. Eu não sei se a gente vai chegar nela. Eu não sei se a gente consegue, porque nós temos nossos vícios e tal. Mas existe uma só. Para coisa simples, a gente enxerga. Está chovendo ou não está chovendo? Está chovendo. Então, ela existe. Em casos mais complexos, ela existe também. Chegar nela é muito difícil. Mas fala, doutor Ricardo. Não, que no direito a gente está sempre em busca da prova que vai demonstrar para o juiz a realização, a concretização de um fato ou não. E tem o valor que é encontrado num determinado fato. Tem sempre, isso aí é um lugar comum, quem é estudante de direito sempre escuta essa historinha que eu vou falar agora. A historinha do velho, do burrico e do jovem adolescente caminhando na estrada. Eles param numa primeira cidadezinha e as pessoas, meu Deus, mas uma criança tão novinha caminhando, por que ela não vai em cima do burrico? É uma interpretação de um fato, né? Não é nem verdadeiro nem falso, mas é uma interpretação que foi dada. No segundo vilarejo, já a turma lá fala, meu Deus, que absurdo, uma criança tão forte, jovem, por que o velho não vai em cima do burrico? Essa é uma outra forma de ver aquela realidade. E já no terceiro vilarejo, aquelas pessoas do povoado ficam chocadas. Por que o velho e a criança não vão em cima de um burrico tão forte? Então vai lá em cima o velho e o burrico em cima da... E no quarto vilarejo acaba que o burrico é que vai nas costas do velho e da criancinha. Ou seja, formas de ver um determinado evento e julgar e justificar o seu ponto de vista a respeito daquele evento é natural no ser humano. O que a fake news faz a partir daquele evento, virar e falar aquele velho do burrico é pedófilo. Ou então virar e falar bem comum. Aquela criança é psicopata porque deseja o mal do velho. Enfim, começar a inventar fatos. Mas o fake news tem um fato interessante, né? Que é a reunião dolosa, ou seja, com a intenção de conquistar um objetivo através da notícia falsa, né? Por exemplo, fake news já existe no direito comercial, na concorrência desleal, por exemplo. Toda empresa que se utilizar de uma mentira para pegar a clientela da outra está inventando uma fake news através de uma concorrência desleal, obter lucro. Isso já está no ordenamento jurídico, nas leis de propriedade intelectual, de concorrência desleal, já tem isso previsto.
mas agora chegou no campo da notícia, e por isso que é até importante a sua presença aqui, Thiago, que você, antes de tudo, é um grande jornalista. E aí e os meios de comunicação de massa estão sendo utilizados na internet para ditar não só uma verdade, mas um julgamento equivocado de um fato que é registrado, como esse caso do burrico, que cada pessoa, cada tribo tem uma análise diferente. Ricardo, essa historinha aí do burrico é judaica, só o quarto que você acrescentou, mas as 3 primeiras é judaica. Mas realmente, voltando... Escutei de você. Voltando para... Tiago, você falou da verdade, você falou que está chovendo ou não está chovendo. Me lembrei que tinha um grande rebbe, um grande rabino, ele era conhecido como símbolo da verdade. Os alunos dele, quando entravam na sala, perguntavam, está chovendo? A resposta correta é, quando eu estava lá fora, estava chovendo. Agora eu não Isso, sei. exatamente. Excelente, isso é ótimo. Mas é isso, mas ou tá ou não tá, né? A gente tem... Está acontecendo, ela existe. O difícil é chegar nela. O jornalismo hoje está passando, como a gente estava vendo no vídeo, por uma grave crise de credibilidade, por erros também do próprio jornalismo. Assim, nós, jornalistas, erramos muito na forma, principalmente, de lidar com a rapidez da rede social e de como aquilo vira como uma mata seca e pega fogo rápido, uma notícia errada ou uma notícia falsa. E a gente vê correções constantes também, mas a correção é sempre muito menor do que a manchete. Então, isso já é um hábito antigo do jornalista, de não assumir que errou. Ou quando assume que erra, coloca bem pequenininho na capa do jornal uma errata, que nunca vai ter o mesmo impacto da E a primeira impressão é que fica, né? É sempre a que fica. Esse é o maior perigo. O doutor Ricardo estava falando de... São notícias e histórias que têm o intuito de machucar, né? Isso é muito importante, porque a gente às vezes erra mesmo. O direito americano, o doutor Ricardo deve até saber mais do que eu, mas quando você processa um meio de comunicação, lá um jornalista, você tem que provar que aquela pessoa agiu com maldade. É muito difícil, porque existe um dispositivo lá que fala que houve só um desprezo irresponsável pela verdade. Quer dizer, o cara não apurou o fato corretamente, não te ligou, não fez o trabalho dele, mas isso não significa que ele seja uma pessoa má. Significa que ele errou. Então, tem uma diferença, e continua sendo notícia falsa igual, tá? Mas a pessoa não fez isso com a maldade. Agora, eu queria perguntar para vocês uma coisa que me perturba, que eu acho difícil. Só um minutinho, Diga. Desculpa interromper, Thiago. Eu acho que tem uma coisa um pouquinho mais sutil, vê se você concorda comigo. É a diferença entre um repórter e um analista. As pessoas acabam misturando. Sim. A coisa mais antiga na Torá, o fake news, é quando os espiões falam mal da terra de Israel e por isso acabam passando 40 anos no deserto. E o grande erro lá foi que eles foram para ser espiões. Eles falaram, nós vimos tal coisas, portanto, não tem como conquistar. Ninguém pediu para eles darem a opinião militar deles. Isso acontece muito hoje. Acho que basta ligar a televisão, ler qualquer site, ler jornal. E eu, como tenho o olho treinado, porque eu trabalhei com essas pessoas muitos anos e sou formado nisso, essa contaminação da opinião tá demais. Assim. É claríssimo o negócio. E como tem alguns setores da sociedade que existe uma má vontade automática contra, e alguns setores que pode fazer à vontade o que eles quiserem que passa. Isso, claro, contamina, sim. Então, cada vez mais isso. Houve uma necessidade, um tempo atrás, de falar que o jornalista deveria mastigar melhor a notícia e entregar uma análise, mas o perigo é esse. O perigo é exatamente você acabar com a sua opinião contaminando aquilo que estava escrito ali, aquela história que você estava contando. Mas o que me incomoda muito, e é assim, eu não tenho uma resposta para isso, é a pessoa que consome a notícia falsa e passa ela para frente, se ela é vítima ou se ela é cúmplice. Porque existe, você poderia ter desconfiado, você tinha a obrigação de ter desconfiado antes de passar. Então, ela é vítima e cúmplice ou ela é simplesmente cúmplice? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu posso dar a resposta judaica. Quer falar antes da resposta jurídica? Eu posso dar a jurídica. Então fala a jurídica, depois eu falo a judaica. Não, eu só gostei pegar o gancho do Thiago em relação ao modelo americano em relação aos processos contra jornalistas. Toda vez que eu pego uma ação, um processo em que uma pessoa se
se diz vítima, ou seja, meu cliente se diz vítima de uma fake news, antes de ajuizar a ação, eu mando uma notificação, seja por e-mail, por um oficial de um cartório, né, uma notificação extrajudicial, explicando a verdade, dizendo por que eu acho que aquela matéria é ofensiva e pedindo uma retratação. Então, a partir do momento que aquela retratação não vem, aí, Thiago, eu tenho a prova de que existe a má-fé. Né? Se você está explicando, né, e mostrando que aquela matéria está errada e a retratação não vem, está comprovado que tem má-fé. E aí fica até mais fácil para o judiciário resolver esse caso. Né? O judiciário não pode alegar foi sem querer, foi uma mera apuração, o papel do jornalista é esse mesmo, a liberdade de expressão, permite com que ele apure um espaço e deixa as peças para que o leitor monte o quebra-cabeça. Mas, a partir do momento que o alvo da notícia está oferecendo a contradita, né, a contestação, e o jornalista não quer publicar a versão que é dada, tem ali uma má-fé. E em relação àquele que recebe uma fake news e desavisadamente envia essa fake news para outra pessoa, essa notícia falsa, ele sim pode responder por danos morais, por calúnia, injúria, difamação. É claro que durante o processo ele vai demonstrar que ele agiu de boa fé, que não tinha a intenção de obter nenhuma vantagem ilícita, como é o caso do criador originário da fake news. Mas então, passa a ser cúmplice, então. Ele vai sofrer. Passa a ser cúmplice. Com certeza. Passa, com certeza. E aí, Rabino? Então, pelo judaísmo, é muito mais profundo toda essa questão, porque mesmo que pela lei jurídica, tem vezes que, até antes uma pergunta, se, por exemplo, que acontece infelizmente muito, a mídia mostra lá uma criança palestina que foi ferida, só que ela não mostra toda a figura, não mostra que primeiro os palestinos jogaram pedra e depois os soldados se defenderam. Aquela foto não é falsa, é verdadeira. Muitas são falsas, mas não dizer que a foto é verdadeira. Mas é uma retaliação a uma defesa. Aquilo é fake news ou não? Quando você não mostra a figura toda. Eu ia até conversar com vocês sobre isso, tinha até anotado aqui, que esse é o pior e mais perigoso tipo, que é quando você mistura realidade com a sua opinião ou com algo falso. Então, é quando você tem elementos que são verdadeiros, ela está ferida. Agora, você tira o contexto todo daquela situação. E isso é muito comum. O Dr. Ricardo deve ver isso todo dia lá no escritório dele, que são frases, são tiradas de contexto e aquela pessoa é acusada de alguma coisa. Mas, gente, tirar o contexto da frase, tirar tudo. Então, se aquela criança foi ferida porque estava tendo um tiroteio, se aquela criança foi ferida porque mataram muitas pessoas do outro lado e o outro lado retaliou, realmente o contexto nesse caso é absolutamente tudo. Claro que é muito triste ter crianças feridas dos dois lados, mas o contexto é super importante. Então, a partir do momento que você retira o contexto e você está sabidamente fazendo isso, eu acho que você está fazendo fake news. Se você sabe que ao tirar o contexto você muda o entendimento da foto, você está produzindo fake news. Perfeito. Então, eu acho que, voltando à questão, é lógico que você não pode passar o dia inteiro pesquisando todas as notícias, mas provavelmente a gente poderia falar que, pelo judaísmo, pela lei, você não pode repassar uma notícia que você tem dúvida. Se você não tem certeza que aquilo é verdadeiro, você está propagando algo que é falso. E, inclusive, 3 vezes por dia, na nossa reza central, que é a Amidá, a gente pede muito para que Deus nos ajude, para que a nossa boca, a gente tomar cuidado para a gente não falar nada de mal dos outros e também que nos proteja, que a gente não seja veículo para transmitir essas notícias. Porém, vocês devem saber melhor do que eu os estudos, que tem vários estudos parecidos, colocaram 20 pessoas numa sala, 19 estão avisadas e um está desavisado. E aí, os 19 falam uma coisa absurda e o 20º que está lá, ele acaba concorda na hora. Tem até um vídeo que rolou por aí de alguém se levantando toda vez que tocava a campainha, não sei se vocês viram. E nós temos uma obrigação, é lógico que nós somos influenciados pelo meio, é interessante que o Maimônides fala que
o ser humano, ele é um ser social. Ele é influenciado pelo seu ambiente. Por isso ele tem que escolher muito bem o seu ambiente. Mas, na prática, nós somos seres pensantes, ou deveríamos ser seres pensantes. Nós temos obrigação de verificar tudo que nós recebemos ou passamos. Eu queria até pedir, o Moisés está aqui nos ajudando na parte administrativa, vou pedir para vocês verem, posso compartilhar um vídeo de 2 minutos para a gente debater? Moisés, pode passar. At 2:30 p.m., Shlomo R., a Melamed in the local cheder, is in the butcher shop paying for a prime rack of lamb. That'll be $132. And so it begins. It's not my business, but my cousin in LA saw that people are saying all kinds of things about your husband. Here's the rack of lamb you asked me to pick up for the Shabbat brachas. It was exactly $132. By 2:53, over 400 people in the community now think they know that there are serious problems with Shlomo R., and the news is spreading to Muncie, Lakewood, Lawrence, Chicago, Miami, and LA. Shlomo, people are saying crazy things about you. Did you really spend $100 at the butcher? At 2:29 this afternoon, Shlomo R. was a beloved Rebbe and a respected member of the community. By 2:55, less than a half hour later, his reputation and that of his wife and children was destroyed. In the time it took for Shlomo to walk home, over 400 people became convinced that he was actually loaded with unexplained money and might be a poor role model for his Talmidim in the Cheder. Only none of it was true. If Lashon Hara is like a gun that can destroy a person, Lashon Hara on the internet is like a weapon of mass destruction. How many people have been ruined like this? How many times did we destroy the Beis Hamikdash today? Next time you're about to send or forward an email, text, or post about someone, think before you click. Sensacional. Quando eu lancei o fake news, me perguntaram se ia falar sobre Lashon Hara. Lashon Hara é maledicência. Pois é, eu achava que Lashon Hara fosse fofoca. Então, na verdade, isso que eu queria falar aqui, fofoca é uma outra proibição, chamada de rechilut. Lashon Hara é maledicência, é você falar mal de alguém, mesmo sendo verdade. Isso daqui é uma coisa muito séria. E aí entra para responder a tua pergunta, Tiago. Eu não posso falar, eu não posso receber, eu não posso escutar. Aquele que escuta, ele está participando, ele é cúmplice, igual aquele que está falando. Eu tenho que falar que eu não participo dessa conversa. Inclusive, alguém que está na posição de liderança, ele tem que ter tolerância zero com Lashon Hara. Aqui não é permitido. Então, você perguntou se ele é cúmplice. Se ele está participando, na verdade, aí já caem muitas das notícias. Você está falando de alguém que não é da minha vida, e que eu tenho que ficar sabendo o que está acontecendo com a vida do outro. Então, se eu estou querendo entrar na fofoca, eu sou cúmplice. Esse vídeo aí é um resumo do que acontece com todo mundo que trabalha em comunicação todo dia. Então, eu passo por isso praticamente, durante o Big Brother, então, praticamente todo dia a gente passa por isso de alguma forma. E no começo da rede social, Rabino, quando o Twitter foi inventado lá atrás e começou a fazer sucesso, estou falando 2009, 2010 aqui no Brasil, a sensação que eu tinha quando eu via que estavam falando mal de mim na internet era que o mundo ia acabar.
que agora, putz, agora já era, acabou, acabou minha carreira, se eu sair na rua vão acabar comigo, porque você vê tanta gente ali, né, xingando, falando mal de você. Mas depois também, com o tempo, você percebe que o mundo não para, que aquilo lá é uma minoriazinha que talvez se te encontrasse pessoalmente não falaria mal de você, como está falando na internet. Acho que o teclado deixa as pessoas muito corajosas, né? O anonimato. O anel de Giggs. Oi? O anel de Giggs, o mito grego. Você pode colocar o anel. Já ouviu falar do anel? Não conheço, não conheço. Conta pra gente. Não, tem um mito grego que diz que você poderia colocar um anel e se tornar invisível. Esse é o grande perigo, acho que hoje, da internet. As pessoas estão no anonimato e falam o que quiser. E aí você não tem mais como se defender, assim, já é tarde demais, mas passa também. Então, acho que o que esse vídeo também não conta é que geralmente passa. As pessoas esquecem. Tanta gente sendo atacada, o que a gente fala hoje em dia é cancelada, né? Tanta gente sendo cancelada por causa de fake news. Todos os dias, tantas vezes, que está perdendo um pouco da credibilidade esse negócio. É tão comum ver que daqui a pouco passa. Hoje você está sendo xingado, daqui a pouco alguém faz alguma outra coisa, as pessoas tiram o foco de você e vão para lá e morreu, acabou, ninguém mais fala do assunto. O que é bom, mas para quem está passando esse momento que você está sendo rabino ali e que você está sendo trucidado na internet, é das piores coisas que eu já senti, assim. É muito, muito desesperador. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de passar por isso em algum momento, mas esse fuzilamento é muito doloroso. Quando você está passando e machuca sua família, machuca quem está perto de você, dói muito. Eu não sei se serve como consolo, mas Moisés, ele também foi alvo de fake news. É dito que quando ele saía cedo, falavam que ele brigou com a mulher e saiu cedo de casa. Saía tarde, falavam que ele estava planejando algum mal contra a gente. Assim consta na Torá. Não tem jeito, todo mundo que está em destaque, em liderança, e principalmente quem tem sucesso, as pessoas vão massacrar. Tem um episódio bem interessante de dois irmãos que estavam brincando, que um seria o rabino e outro seria o aluno. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, já que eu sou o rabino, eram dois irmãos, e você é o aluno, vou cavar aqui um buraco e você entra dentro que tem que ficar mais alto do que você, eu sou o rabino. Aí o pai viu a cena, falou, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quer ser mais alto do que ele, não coloca ele no buraco, pega uma cadeira e sobe em cima. Boa. E tem um prazer perverso, e acho que o Dr. Ricardo deve ver isso também, quando pega um caso desse, mas a pessoa que fala mal, a maledicência, você automaticamente se sente superior a uma outra pessoa. No mundo competitivo como o nosso, então, quando você consegue na internet diminuir alguém, cavar um buraquinho para ela entrar, como tá dizendo o Rabino, você se sente bem, né? Tem uma endorfinazinha rolando aqui que você fala, poxa, eu sou melhor do que aquela pessoa famosa que cometeu um erro, ou não, às vezes, mas está sendo massacrada, eu automaticamente sou melhor do que ela, se eu estou massacrando ela. Eu sou superior a ela, né, doutor Ricardo? Não, a gente, no processo, a gente sempre tenta mostrar qual é o objetivo que a pessoa que divulga uma fake news quer alcançar, né? E se o criador de uma fake news, ele já age há muito tempo perseguindo aquela pessoa, a gente consegue comprovar que há uma intenção por trás, muitas vezes é pecuniária, porque hoje em dia cada curtida vale 1 milhão, ou seja, quanto mais curtida, mais anunciantes você vai ter no seu site, mais dinheiro você está conquistando e mais audiência você está tendo e, infelizmente, mais pessoas desavisadas você está formando. E isso é levado em conta na hora Aliás, isso deveria ser levado em conta na hora da fixação das penas, seja no universo do direito penal, quanto nas indenizações que são fixadas no direito civil. Ou seja, se diz que no direito civil, aquela indenização por dano moral, além de ser uma compensação para aquele que sofreu, que ficou triste, que teve depressão, que teve seu dia a dia alterado por conta de uma ofensa à sua honra, à sua moral, também serve, aquele valor serve e deve ser fixado num patamar que sirva que tem um conteúdo pedagógico punitivo. Ou seja, eu não posso fixar para uma grande corporação que insiste em divulgar fake news para difamar alguém um valor de indenização de R$5, R$100, R$300,
porque isso não vai demovê-la de continuar a agir dessa maneira, né? Então, a intensidade do dano é levada em conta na hora da fixação do dano moral e também esse caráter pedagógico punitivo. Agora, muitas vezes, não existe dinheiro no mundo que traga de volta a honra e a moral de uma pessoa, como foi, enfim, só para citar um caso, no meio de milhares de casos, são os donos da escola base, uma escola infantil. Melhor caso esse, todo mundo tinha que estudar. Todo mundo tinha que estudar, uma escola infantil que começou uma fake news, uma fofoca de que eles abusavam sexualmente das crianças que lá estudavam. E, de repente, se criou todo um rebuliço em cima dessa história e eles foram execrados por toda a sociedade. Corriam até risco de vida se andassem na rua, né? Então, tiveram depressão, morreram provavelmente por causa disso, algumas daquelas pessoas, né? Elas ficaram doentes mesmo. Então, não há dinheiro que pague. Por outro lado, há diversas pessoas mal intencionadas que calculam direitinho. Bom, para esse tipo de ilícito que eu estou cometendo, ao afirmar algo mentiroso a respeito de uma pessoa, o judiciário costuma dar uma pena de R$50 mil. Bom, mas como eu vou ganhar 2,5 milhões, se eu pagar R$50 mil em cima dessa... Vai estar lucro bom. Eu estou saindo no lucro, né? Então, é uma questão que há de ser analisada. O novo PL, né, das fake news, né, 2630, salvo engano, aqui anotado, ele foi assim feito a toque de caixa logo depois da CPI das fake news. A gente está ouvindo falar todo dia que o blogueiro fulano foi preso, o ciclano está indo preso, saiu sentença condenando o político tal a pagar uma indenização ao artista tal, porque disse que o artista tal era pedófilo. Enfim, as sentenças estão saindo, né, e a sociedade está mais... está fiscalizando mais essa situação. O que me chama a atenção é que já havia, desde 1950, no Código Penal, as penas para calúnia, injúria e difamação, né? Então, isso eu não teria que precisar de uma lei... De um novo dispositivo para isso, né? Fake news para regular. Mas é bem-vinda, ela tem aspectos bons, aspectos ruins. Um dos aspectos que está sendo muito criticado seria a necessidade no Brasil de você somente entrar num Facebook, num Twitter ou em qualquer rede social se você fornecer sua identidade, CPF... Eu sou a favor, eu gosto. Né? Esse eu gosto. Tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Seria bom se a gente tivesse certeza absoluta que o Google não iria vender os nossos dados pessoais, né? E isso é que é perigoso. Aonde que nossos dados sensíveis, nossa identidade, filiação, vai acabar nas mãos de quem? Né? Mas ele já tem tudo isso. Ele já tem. Ele já tem tudo isso. Mas é verdade. É muito ruim, né? A gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, as punições vão começar a vir, mas é muito ruim você chegar na farmácia para comprar um simples remédio para dor de cabeça, você tem CPF? Mas qual é a intenção? Não, você tem um desconto, sem CPF você não tem. Aí, a partir do momento que você dá o teu CPF, logo o algoritmo informa para o laboratório que faz o remédio qual é o remédio que você está comprando no teu CPF, depois mandam para a sua seguradora passa a saber que você está tomando remédio para pressão alta, e aí começa e a sua vida não mais te pertence. E aí é curioso, né? Essa coisa da sua vida não mais te pertencer. Você Thiago, que trabalha no Big Brother, é interessante que a intimidade passou a ser algo que tem um valor expressivo, né? As pessoas ganham dinheiro, vendem para ficar de olho na intimidade. E aí eu pergunto para o Rabino, como é essa questão da intimidade, da privacidade no judaísmo? O respeito por isso, a proteção, como é que cada pessoa deve cuidar da sua intimidade, da sua privacidade, porque isso é algo valioso. Aliás, tem uma... Bom, eu não vou contar, que ainda não passou de 11 horas, quando falando do Brit Milá, né, que o Rabino falou assim, você colocaria um adesivo na sua Ferrari? Mas isso é uma outra história.
Bom, sem dúvida nenhuma, isso é uma das coisas mais importantes, a gente manter a nossa identidade, eu diria. E quando você expõe tua intimidade, significa que você não tem muito tua identidade clara, você precisa vender alguma coisa que lhe pertence. Mas isso aqui é consequência do mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos se valoriza o externo, a embalagem. Todo marketing é construído em torno da tua aparência, e não de quem realmente você é. E a sociedade, a pessoa perde com isso. Isso é algo que é um resgate. Então, a gente está falando agora de maledicência e todas essas são consequências da falta de valores. Então, quando você fala mal de alguém, significa que você não está bem consigo mesmo. A autoestima não está saudável, você precisa rebaixar o outro para você se sentir bem. E quando você precisa se expor para que as pessoas falem bem de você, é interessante que isso aqui é uma coisa que eu já analisei bastante. Pessoas realmente célebres, você pega aquelas cabeças, eles não estão vestidos com aquelas roupas bonitinhas, eles estão vestidos bem à vontade, estão tranquilo, porque eles não precisam provar nada. Não é a roupa que faz a pessoa. É lógico que tem que se vestir bem, mas a pessoa que quer impressionar por causa da roupa, do carro, etc. Super concordo. Super concordo. Não, é por isso que os rabinos todos vestem a mesma roupa, porque o que importa é o que está dentro. Mas se você quer saber uma coisa, para você, talvez uma reflexão para todos nós, você sabe que existe apenas um caso na Torá, que a pena é quarentena. Só existe um caso. Então, a gente tem vários preceitos, é justamente quando você fala mal do outro. Fake news. Lachonará, a pessoa era colocada em quarentena, tinha que ficar lá. Até interessante, eu falei antes que você acha que você falou no anonimato. Eu falei só para ninguém sabe, não tive intenção. O que acontecia com alguém que falava mal? Na época do templo, na época do deserto, a pessoa ficava coberta de feridas, metsorá, é uma doença dermatológica, e o que ele achava que era escondido, de repente todo mundo está vendo, porque não era uma doença física. Era claro que a pessoa falou mal do outro. E a forma de se purificar é ficando em quarentena. Então, talvez a sociedade como um todo tem que fazer uma reflexão. O que a gente está fazendo com a nossa boca? O que a gente está falando? Você sabe que no judaísmo é menos uma religião de pessoas sagradas, lugares sagrados, e mais uma religião de palavras sagradas. A gente fala muito da importância da palavra. Deus criou o mundo com palavras, e você sabe que nos reinos, o ser humano ele não é chamado de humano, ele é chamado de ser falante. A fala é o nosso poder máximo. A gente pode construir ou destruir. Então, é uma reflexão importante a cada dia. Que nem eu falei, todo dia a gente pede para a gente não cair nisso. Acho que a gente passou num negócio muito importante aqui, que acho que quem está assistindo precisa passar, principalmente para os mais novos, e é uma coisa que eu vejo muito aqui em casa, porque a minha esposa, a gente vai ter filho agora em outubro, mas a minha esposa trabalha muito com essa ideia da intimidade das pessoas na internet. E a gente está falando de notícias falsas, e a imensa maioria dos perfis no Instagram, que fazem muito sucesso e tem milhões de seguidores e nasceram e cresceram lá, muitos deles são mentirosos, são fake. Não é news, mas é fake igual, e o raciocínio é o mesmo. Se você está vendo aquela pessoa postar foto cada dia num lugar da Europa, um dia ela está em Santorini, no outro dia ela está em Ibiza, no outro dia ela está em Paris. Cara, não é possível, na boa. Não existe vida, não é verdade isso aí. Eu sei que não é verdade, eu trabalho, então eu sei que não é verdade. Mas muitos dos nossos jovens aceitam aquilo lá. Então você vê o corpo de uma mulher extremamente definido, barriga de tanquinho, todo o esforço que existe por trás daquilo, e até os filtros de Photoshop que estão sendo aplicados, não ficam claros para a pessoa que está consumindo aquele conteúdo. Então, a gente tem o fake news, claro, mas tem esse também muito nocivo, que é a pessoa criar uma narrativa em cima dela mesma e se vender lá para as pessoas numa coisa completamente falsa. Ela não viaja tanto e, principalmente, ela não está feliz com aquilo. Mas ela transmite na rede social uma felicidade que ela não tem, que ela nunca conseguiu atingir.
e acaba botando uma pressão em cima da pessoa mais nova que está vendo aquilo enorme. E a pessoa acha que ela vai ter uma ideia de um aplicativo e vai ganhar $1 bilhão de primeira, e ela acha que ela vai só postar uma foto de biquíni e imediatamente vai ter 1 milhão de seguidores, e que ela acha que ela vai na academia uma vez por semana e vai conseguir aquele corpo, e a gente sabe que não é assim, que a vida não é desse jeito, né? E o que me deixa mais triste, é que a gente teve agora, durante a pandemia, tempo mais que suficiente para refletir muito um novo normal, não só exterior, como interior. Né? Como que eu, a partir de tudo isso que está acontecendo no mundo, nessa era, posso melhorar, ser mais generoso, ser mais humilde, ser mais solícito com as pessoas, né? E quem não entender isso ficou no passado, né? Ficou numa realidade que não pode existir mais. Você não acha, Rabino, que esse momento, né, a Hashem, né, nos mandou também para a gente fazer uma grande reflexão durante essa pandemia, para que a gente não seja mais que nem aquele desembargador que dá tanto valor à sua... Dá tanto valor... Não aprendeu nada com a pandemia, não aprendeu nada com o cargo que ocupa. Né? A gente está falando de humano, de gente, parece que está vazio, cadê a alma? Não quero falar logo dele, vamos falar da gente aqui, mas o que a pandemia nos ensina, nos deve ensinar, né? Perfeito, perfeito. É o que você está falando. Todo momento de quebra tem que ser um momento de reflexão. A gente não acredita em descida, a gente só acredita em impulso para uma subida. Então, quando uma pessoa passa, Deus os livre, por um momento de perda de um ente querido, no judaísmo, o luto não é apenas a tristeza, é uma reflexão. O que eu posso aprender desse parente? Como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer em prol da elevação da alma dele? Assim por diante. Nós estamos numa reflexão coletiva. Temos que aproveitar. Não acredito que vai voltar esse momento na história onde a gente pode parar e refletir. A gente viu que a gente pode viver, talvez sem tantos eventos sociais, sem tantas viagens, sem tanto... toda aquela pressão que a gente vivia, de repente a gente pode dar valor para a família, valor para nós mesmos. É possível a gente aproveitar nosso tempo de outra forma. E é isso, tem que fazer essa reflexão. E até para ajudar na reflexão, você falou sobre cuidar a língua, que isso é o segredo da vida. O rei Davi, ele fala, se você quer vida, não precisa, a cápsula da boa vida, não precisa engolir, é só cuidar para não sair nada. O Salmo 34, ele fala, toma cuidado para não sair palavras da sua boca. Então é um cuidado, não é fácil, mas é um cuidado que a gente tem que ter. O que a gente fala e aquilo que a gente consome. Eu estava conversando bastante, até com o Dr. Ricardo, sobre qual é o futuro, sobre as notícias falsas, sobre o que vem por aí, e eu estava pensando que talvez assim, a gente está vivendo a era das fake news, a era dos perfis falsos na internet, a era das fotos falsas, das fotos mexidas, e que muito provavelmente... Dos robôs. Então, acho que muito provavelmente, olhando pela dialética humana, assim, o nosso próximo passo é se tornar extremamente cético e ter uma geração de pessoas que duvidam e suspeitam de tudo, que foi o finalzinho do vídeo que a gente estava vendo agora há pouco, né? Mas já somos, né? Acho que a gente está chegando nesse ponto já, porque a gente está discutindo a fake news. Os 4 grandes da tecnologia vão depor no Congresso americano nessa semana agora, começando amanhã. Então, a gente já está alerta e as coisas estão... a ficha está começando a cair. Mas eu queria perguntar para você, Rabino, e também para o Dr. Ricardo, assim, qual é o impacto, até na alma das pessoas, de uma geração que vai ser extremamente, extremamente desconfiada do outro, sempre achando que o outro pode estar mentindo, que a notícia é falsa. Então, não confiar também, não ter sempre uma suspeita em relação ao outro, também não é danoso? É trágico. Você tem toda a razão que você está falando. E até mandei um vídeo, não sei se você recebeu, falando que no momento que você acredita no fake news, você está transgredindo o 2º mandamento, não terás outros deuses. Porque a fé, a gente tem que acreditar em Deus e temos que acreditar que a pessoa é boa, porque no final das contas, cada ser humano foi criado por Deus, até a prova contrária, todos são bons. Só que eu acho que isso daqui não é uma coisa de hoje, acho que é uma coisa da humanidade. E você nunca sabe a intenção do outro, e você tem que estar sempre, a mão direita, a mão esquerda, tem que estar alerta.
mas tem um dano grande aí. Eu sinto já isso hoje. Às vezes, quando eu repasso uma mensagem, imediatamente tem umas pessoas já que são assim. Eu repasso a mensagem, a pessoa fala é fake. A pessoa nem olhou a mensagem e fala é fake. Principalmente com essa pandemia, isso é uma coisa triste, porque coisas que podiam salvar vidas, ajudar pessoas, de repente essas notícias acabaram atrapalhando e talvez até matando pessoas. Agora, é curioso, o Thiago, né, vai ter uma filha daqui a poucos meses. Eu tô 3 com meses. um filhinho daqui a 6 meses. 3 meses. 3. Eu tô com um filhinho agora de 1 mês e 21 dias. Hoje eu conto cada dia. E a criança, ela não nasce de esquerda ou de direita, gostando disso, odiando aquilo. A criança não nasce odiando, né? Então, o nosso compromisso, o compromisso está com a gente, que somos adultos, né? E como reverter essa situação de dúvida em relação ao outro, de olhar o outro como uma granada que pode explodir em cima de mim mesmo, né? Tá faltando mais alteridade. E eu acho que dentro da religião a gente pode encontrar isso, e dentro de informações verdadeiras, claro, que não queiram te impor uma verdade goela abaixo, mas que te façam pensar e não te marginalizem de forma mentirosa. Acho que isso é importante. Eu acho fundamental, né? O pensamento crítico é fundamental, mas manter a fé, né, Rabino? Você poder acreditar nas pessoas ainda e saber que a maioria é sim boa. Perfeito. Acreditar no ser humano, acreditar, e eu diria mais, acreditar que mesmo que ele esteja fazendo algo de errado, ele é muito melhor do que isso. E se eu ajudar ele, ele pode melhorar. É uma coisa incrível, isso aqui é mais pela Kabbalah, o poder espiritual. Quando você quer ajudar alguém, você ajuda com palavras. Se você quer prejudicar alguém, você prejudica com palavras. Quando você fala mal de alguém, espiritualmente aquela pessoa está sendo prejudicada. Então, em geral, você tem uma pessoa que tem algum problema. A tendência natural é contar para outra pessoa, olha o que ele tem, olha como ele é. Mas se você realmente quer ajudar aquela pessoa, você tem que falar as características positivas, e na hora que você fala espiritualmente, aquilo sobressai. Então, nós temos que ajudar a humanidade com as palavras, dando força para as pessoas, e tem várias pessoas que eu já trabalhei que não estou falando de mim, eu estou falando do poder da espiritualidade. E passaram por vários profissionais, e os profissionais falam, bom, esse daqui é um caso perdido. Mas se você acredita no ser humano, não existe ninguém que é perdido. Todo mundo pode recuperar. Eu penso muito no que fazer, e eu tenho medo de que minha filha se torne uma pessoa dessa que desconfia de tudo, porque ela será atraída, ela trairá, ela vai errar. E eu não gostaria que ela se tornasse uma pessoa desconfiada de todo mundo. Acho que você perde muito a graça da vida, ser humano, se você desconfia de tudo, se você não se entrega, se você não se arrisca também um pouquinho, se você não dá uma chance para o outro, até para você se apaixonar, para você casar, para você ter amigos, você precisa se arriscar. E como a gente termina vendo aquele vídeo, se você levar isso ao pé da letra de você desconfiar e suspeitar de tudo, você vai ser uma pessoa muito solitária, eu acho. Isso é uma vida muito, muito sozinha. Que já é o maior problema da humanidade, a solidão. Uma causa terrível, é uma das maiores causas hoje de depressão, de ansiedade. Eu acho perfeito, ou talvez, eu não sei a solução, realmente é algo a se pensar, mas talvez seja importante você ter algumas pessoas referências, que são pessoas que você confia 100%. E, obviamente, no casamento isso aqui é muito importante, mas ter mestres, ter pessoas que sejam sua referência para você ser vulnerável perante eles. É importante que você confie no seu professor, você confie nos seus pais. Essas são questões que eu acho que é mais com a gente, porque se a pessoa se mostra 100% íntegra, os outros vão acabar confiando. Pessoas sempre. Então, as pessoas íntegras, eles ganham confiança dos outros. Então, se a gente quer ter o respeito dos nossos filhos, a questão é mais com a gente mesmo. Como é que você vai educar o seu, doutor Ricardo? Não sei, eu tenho muito receio, porque eu tenho alguns vícios que eu não gostaria de ter. Por exemplo, eu não gostaria de tomar refrigerante na frente do meu filho, eu não gostaria que ele tomasse refrigerante. Isso aqui é caso perdido aqui em casa.
Pois é, eu estou oferecendo. Eu não gostaria que ele comesse cheeseburger porque não é permitido pela lei judaica misturar carne com queijo, mas eu como muito cheeseburger. O Rabino sabe disso. Entendeu? Então, o meu e outra coisa também que eu tenho, isso é uma brincadeira com o Rabino, claro, mas eu como cheeseburger, né? Mas uma preocupação que eu tenho, eu acho que todos nós, né, que nós amamos os nossos filhos, é exigir demais. Quero que meu filho seja o melhor escritor, o melhor no futebol, o melhor estudioso e tal. E eu tenho muito medo de sufocar ele quando ele for mais velho, começar a dar seus passos, né? Eu tenho que deixar ele livre, né? A liberdade é tudo. Eu tenho medo de ser exagerado. Senti firmeza, Ricardo, muito bom. Eu não senti muita firmeza no cheeseburger, eu não senti muita firmeza no cheeseburger. No resto foi tudo bem. O cheeseburger eu não sei não. Rabino, como é que... Você estava falando que assim, às vezes você passa uma mensagem para alguém, a pessoa já desconfia. O que mudou no rabinato e na sua profissão de ter pessoas desconfiadas do outro lado e de ter muita gente espalhando coisas ruins? Estava falando de ter uma referência. O rabino sempre foi a nossa referência para nós judeus. Sempre foi aquele cara que você ia lá no Shabat, na sexta-feira, e você ouvia coisas incríveis e falava, poxa, que sacada, que demais. Mas se a gente chegar no mundo que a pessoa começa a duvidar até do rabino, né? Como é que mudou a sua profissão? Foi o que você falou, fake news. Eu acredito que todo rabino, principalmente se ele começa a ter sucesso, ele vai ser alvo de fake news. Mas se o rabino se duvida da integridade dele, então ele tem que fazer uma reflexão. Uma coisa é fake news, falar uma coisinha, uma besteirinha. Agora, duvidar da integridade dele quer dizer que algo sério está acontecendo. E como sair dessa situação? A verdade sempre é o melhor caminho, né? Falar. Eu acho que tem uma questão muito interessante do judaísmo, é que nós temos que se preocupar com a opinião pública. Então, nós não podemos falar, não me importa, estou pouco aí. Temos que tomar cuidado. Uma das coisas mais sérias é o chamado de Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. Então, se eu me comportar de tal forma duvidosa, que vai ser mal interpretada, isso é uma coisa séria. Então, eu tenho que cuidar não só de ser íntegro com Deus, eu tenho que saber que a sociedade também está interpretando da mesma forma. Então, eu prefiro que as pessoas falem na minha cara do que falam por trás, porque aí eu tenho a chance de me explicar, e até se precisar se explicar em público, eu acho importante. E errar é humano. Agora, reconhecer, isso aqui é muito nobre. E tem bastante... O Rabino tem feito muito isso na comunidade, assim, principalmente agora. Olha quem está chegando lá. Em época de Covid, o Rabino tem interferido bastante, cobrado bastante das pessoas, um comportamento mais retilíneo, tomar mais cuidado com as informações. Isso tem sido uma preocupação do judaísmo? Eu, pelo menos, a minha linha, eu tento me preocupar com o ser humano, para o ser humano ser o melhor possível. Então, isso aqui é sempre, mas não cobrar. Cobrar já é uma coisa forte. As pessoas já têm muitas pressões, e agora com a pandemia, muito mais. Acho que é mostrar o lado positivo. Muita gente não acredita que ele pode ser melhor. Então, é mostrar que é possível. Isso acho que é mais interessante. Tá dormindo. Agora, Tiago, raro. Eu queria saber como que você pode... Tiago, você é uma pessoa, não sei os números, mas deve ser milhões de pessoas que te escutam. Tem bastante gente. Então, graças a Deus, você sabe que todo mundo que ia para o Rebbe de Lubavitch, o pessoal do jornalismo, ele fala, saiba que você tem uma missão. Até tem um jornalista, na verdade era um chefe de um jornal, o Rebbe falou para ele, aproveite teu jornal para passar boas notícias e passar coisa de conteúdo. Aí ele falou, Rebbe, de jeito nenhum, eu sou um jornalista, eu não tenho nenhum viés, eu não tenho nada, eu simplesmente passo as notícias. O Rebbe falou, não conheci na minha vida toda ninguém que não tenha um viés. A pessoa pode ser que não tenha um plano premeditado, mas cada um tem um viés e é importante aproveitar isso da melhor forma possível. E eu acho que uma das coisas que nem o Ricardo começou a falar, é sabido que não toda lavagem cerebral acaba em genocídio. Mas todo genocídio começa com uma lavagem cerebral. Total. E nós estamos sofrendo muito, eu estou falando agora nós como judeus e Israel,
quando você teve ano passado, o OMS, o que eles tinham para falar lá? Eles podiam falar dos milhões que tem malária na Venezuela, podia falar dos milhões sem acesso à saúde na Síria, podia falar dos milhões com fome no Iêmen. Só teve uma preocupação lá da OMS. Todos os países estavam preocupados com o quê? Condenar a saúde pública dos, que eles chamam, territórios ocupados de Israel. Você sabe que a expectativa de vida lá na Palestina é de dar inveja em qualquer país da África ou vários países árabes. E é uma coisa que a gente vê a ONU N vezes condenando Israel, um país pequenininho. Como que a gente pode, ou na verdade você, um rabino falar não vai adiantar nada, mas como que o jornalismo sério pode ajudar nisso? Eu até tenho antes de chegar nessa parte, eu tenho o contrário dela, que é o fato de eu trabalhar na televisão. Eu sempre falo isso, porque as pessoas às vezes me cobram para eu me posicionar sobre alguma coisa. Alguns jornalistas me cobram isso, me cobravam no esporte também. Mas o fato de eu estar na televisão e ter milhões de pessoas me assistindo dá, à minha opinião, um peso que ela não precisa ter. Só o fato de eu ser famoso não significa que eu estou certo. Isso a gente vê muito acontecer na internet. Então, a pessoa tem lá seus 30 milhões de seguidores, ela vira um ícone. Ela vira um oráculo. E daqui a pouco ela está dando opinião sobre economia, sobre política, sobre lei. Mas, assim, ela só está dando essa opinião porque ela tem 30 milhões de seguidores. Ela não estudou, ela não sabe, ela não estaria ali, não fosse por causa dos 30 milhões de seguidores dela. Então, eu ganhei esses seguidores todos, até certo ponto, artificialmente. Quer dizer, tudo bem, eu fui bem na minha profissão, eu sou uma pessoa legal, bacana. Só que isso tudo foi impulsionado pela Globo, pelo meu trabalho na Globo e pela sorte que eu tenho de trabalhar em programas extremamente populares. Então, eu tomo muito cuidado, Rabino, na hora de falar qualquer coisa, porque eu sei que a minha opinião vai ter um peso tremendo e pode ser que eu não saiba do que eu esteja falando. Então, nisso eu tomo muito cuidado. Com essa introdução, você pode falar o que você quiser. Achei ótimo, tua humildade, parabéns. Obrigado. Mas eu sei, eu penso muito nisso e eu tomo muito cuidado. E todas as vezes que eu tento falar alguma coisa, são raríssimas, eu tento falar porque eu sei que eu estou tentando fazer o bem das pessoas e zero mal para qualquer uma outra. Então, se na minha cabeça eu estou tentando fazer 100% o bem das pessoas e eu não estou prejudicando ninguém, é um bom sinal. Como aquele cara falou agora há pouco, é o contrário daquilo, mas é um bom sinal. Então, por exemplo, eu falei muito esse primeiro semestre sobre o cancelamento de pessoas online. E eu não tenho... Tudo bem as pessoas serem canceladas, porque as pessoas erram, e às vezes é bom quando a pessoa comete um erro grave também. Rabino, você sabe o que é a cultura do cancelamento na internet? Eu já entendi do Thiago o que ele falou, já deu para entender. Cancelar a pessoa. Ela tem que desaparecer da sua vida. Você deleta ela da internet, você deleta ela do mundo, ela não pode mais dar opinião sobre nada, não pode mais aparecer em nenhum programa, não pode mais ter nenhum anunciante, não pode mais aparecer na rua. Então, você cancela aquela pessoa. Às vezes ela cometeu um erro grave e eu entendo que exista uma força contrária contra ela e ela precisa de um toque para ela cair na real. Às vezes está errado. Às vezes o cancelamento é como da escola base. Mas falta outra parte. E é o que você acabou de falar, Rabino, que é a do perdão. É a da pessoa melhorar. Então, o ciclo não está completo ainda. A gente está parando antes. A gente está cancelando a pessoa, a gente deleta ela da nossa vida. Isso é uma coisa que eu falei muito a respeito. Isso eu me sinto à vontade de dar a minha opinião, que é, vamos cancelar a pessoa? Ela errou. Tranquilo. Tá, e agora? E agora? Cancelei já. Tá, e agora? E amanhã? O que eu faço com ela? Porque ela continua aí. Ela tem família. Aquelas duas pessoas que apareceram batendo boca com um guarda da Defesa Civil aí no Rio de Janeiro, não sei se chegou a ver, Rabino. Elas erraram, tudo bem. Mas elas só perderam o emprego por causa disso? Perdeu o sustento da família delas porque elas cometeram o crime de serem babacas por 5 minutos com um guarda, porque elas tinham bebido? E aí você tira o emprego delas, elas vão ter que devolver o apartamento que elas não conseguem mais pagar. E os sonhos que elas tinham para esse ano a gente rasgou. A proporcionalidade de penas está totalmente trocada na internet. Isso é uma coisa que eu gosto de falar a respeito. Mas, por exemplo, dar minha opinião política, eu já não faço muito. Faço com meus amigos, eles sabem o que eu penso. Faço com a minha família, mas eu tenho medo de botar isso para fora para milhões de pessoas, porque isso acho que no momento não está dando para conversar a respeito. E a minha opinião vai ganhar um peso que ela ganhou artificialmente. Não é porque eu sou um expert em política e você é um grande governante, mas sim porque eu trabalho no Big Brother Brasil.
Então, se eu puder ajudar as pessoas com coisas relacionadas à minha profissão, eu faço. Mas coisas alheias à minha profissão, eu procuro já não falar muito. Maravilha. Então, se eu puder te sugerir algo, já ouviu falar das 7 leis de Noé? Não. Então, porque quando a gente fala de Torá, de judaísmo, então existem os preceitos para os judeus, existem 7 preceitos que eles precedem o povo judeu, que é as leis de Noé, Adão até Noé. E isso traz um equilíbrio para o mundo, e até um grande Rebbe falou que se a humanidade fosse consciente dessas leis, não teria o Holocausto, não teria muitas das tragédias que nós vivemos. Então, voltando à pergunta que você perguntou inicialmente, como que é possível ajudar a humanidade a melhorar? Eu acredito que esse é um bom caminho. Então, se você quiser, eu posso até te informar mais. Por favor, faço questão. Quero ler, vou procurar na internet também. Quero ler, sim. Eu acho que a gente está parando na metade, sabe? Eu fui cancelado esse ano, Rabino, porque durante o Big Brother Brasil, valendo R$1,5 milhão, com câmeras e tal, as pessoas erram lá dentro, cometem erros, sim. E elas são muito massacradas fora. E quando elas saem de lá de dentro, elas não têm ideia do que está acontecendo aqui fora, elas acabaram de ser eliminadas pelo público, mas elas não têm ideia nem de porquê e nem de como elas estão sendo vistas aqui. Existe uma expectativa... Esse Big Brother aconteceu no meio da quarentena. Sim, super grande. Que a audiência triplicasse, né? Num dos paredões teve 1 bilhão de ligações, né? Teve 1,5 bilhão de ligações, e essa pessoa sai, não sabe o que aconteceu, o público sabe, as pessoas da plateia sabem também, e existe uma expectativa de certa parte do público, principalmente dos que estão no Twitter e na internet, de que eu dê uma lição de moral nessa pessoa que está saindo e que eu massacre ela e que eu mostre para ela o quanto ela é nojenta e ela foi errada e ela merece ser expulsa do programa com 90% de rejeição. E eu não vou fazer isso. Eu jamais vou fazer isso. E aí eu assumo, eu sou aquele soldado que pula na granada. Então, acaba estourando em mim. Eu fui cancelado porque eu não quis cancelar. E dormi tranquilo, tá? Doeu, mas faria de novo. Eu não... Se as pessoas esperam isso de mim, ser juiz do mundo e massacrar uma pessoa que acabou de sair do Big Brother, praticamente um náufrago, não tem a menor ideia do que está acontecendo, eu não vou fazer. E aí eu fico perguntando para as pessoas sempre, e aí, tá, e agora? Beleza, a pessoa saiu, 94% de rejeição. Tá, e aí? Vamos matar ela? Vamos apedrejar ela? Vamos fazer ela perder o emprego? Vamos fazer ela passar fome? Para quê? Porque ela foi babaca lá dentro? Então, eu tenho esse... Meu questionamento é a proporcionalidade da pena, doutor Ricardo. A gente está punindo com a pena do cancelamento, que é gravíssima, tudo. O que merece e o que às vezes também não merece. Parabéns, Thiago. Bem legal. Proporcionalidade da pena, doutor Ricardo. A gente tem uma história, inclusive, quando eu estava na diretoria do jurídico da Federação Israelita, onde eu tive que ter essa reflexão e, por algum momento, causou uma certa perplexidade em algumas pessoas da comunidade. Às vésperas do Dia do Zumbi dos Palmares, justamente o monumento do zumbi, que fica na Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, perto da Praça da Apoteose, ali no centro da cidade, apareceu pichado com uma suástica. E aí foi um susto, caramba, foi algo premeditado. Isso aí é um grupo neonazista que quis fazer de propósito, a gente tem que identificar esse grupo e prender todo mundo e tal. E aí eu chamei o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, porque eu queria atuar de mãos dadas com ele. Não só uma questão judaica, mas também por ter sido no Zumbi dos Palmares, a gente foi junto na delegacia. Fizemos, então, lá o boletim de ocorrência. Tinha uma câmera apontada, tem uma câmera da Sete Rio que fica apontada para aquela estátua. E, assim, 24 horas a gente descobriu quem causou, quem pichou. Né? E, para muita tristeza do meu amigo, foram 2 rapazes negros, né, que picharam o Zumbi dos Palmares. E aí a gente foi lá saber se eles se tinha algum movimento neonazista atrás deles, de ódio, o que tinha. E, de forma genuína, a gente descobriu que eles não tinham a menor ideia do que significava a suástica. Não tinham realmente, a gente viu, a gente analisou, descobriu quem era a família, o que eles fazem, eram pintores, enfim, e não sabiam também o que era o Zumbi dos Palmares, quem foi o Zumbi dos Palmares. A importância dessa figura dentro do movimento negro, da história do movimento negro brasileiro. E aí eu pensei, pô, que bom, né, que não é nenhum grupo neonazista organizado
com um propósito firme de atacar negros e judeus dentro do Rio de Janeiro. Bom, o que vai acontecer com eles? Eles vão responder por racismo, por intolerância racial. Putz, excelente caso. E agora? Que tem diferença de um e de outro, né? E aí, conversando lá com o delegado, eles ficaram, então, só tipificados no crime de dano ao patrimônio público. Tá? Aí eu pensei, mas eles caíram de paraquedas, eles não sabem o que fizeram, eles precisam de cultura, de conhecimento, de formação. Aí eu fui para o presidente da Federação Israelita à época e falei, eu vou fazer a defesa deles. Eu quero estar em contato com eles, para que eles entendam o que eles fizeram e o que significa a suástica para o meu povo, para a minha religião, o que é o Zumbi dos Palmares, para a identidade deles e tal. Então, é pegar de outra forma. É isso que você está falando. Você não vai tacar granada. Se você perceber que aquela pessoa merece uma chance, que não tinha o dolo, não tinha intenção, não tinha vontade de ofender, agredir, odiar, né? Era só, enfim, ali no caso dos meninos, era só uma estripulia de adolescentes, em vez de acabar com a vida deles, que tinha um potencial, se quiser, só vai ser crime de racismo, que é inafiançável, e acabou. Não, a gente viu que eles não sabiam o que estavam fazendo mesmo, era ignorância pura. E o que me deixa muito preocupado, porque ali eram rapazes muito pobres, que não tiveram colégio, não tiveram estudo. Só que a gente está vendo, aí vamos para um outro caminho, né, que é o racismo que acontece e que é cometido por pessoas que tiveram, jovens, e que estão em colégios caríssimos, que estudam em ótimas universidades e que, mesmo assim, algo falhou. Mesmo tendo todo acesso à informação, a livros e tal, alguma coisa ali não funcionou direito, que faz com que aquela pessoa tenha o ódio ao outro, ao diferente. E aí, o que se faz? Isso eu tenho questionado com lideranças do movimento negro, Babalaô, Ivanildo dos Santos, que está sempre ajudando e presente com a comunidade judaica. O que está errado? Se a pessoa frequenta os melhores e mais caros colégios e continua errando nessas questões tão básicas de aceitação do outro, aonde que a humanidade errou e o que ela tem que fazer para melhorar? Esse que não espero a resposta de vocês, mas pensamento, o que se deve fazer? Eu não sei o que o Rabino acha, mas eu sempre acreditei, e vendo um pouco dessas histórias, lendo a respeito delas, que esse tipo de manifestação sempre revela uma dor profunda. Tem uma dor profunda, tem um vazio, tem algo que já vem desde pequeno, não é uma opção, não é uma escolha consciente. É impossível ser uma escolha consciente. Se você sabe um mínimo, você está em sã consciência, sabe um mínimo do que está acontecendo, é impossível você agir dessa forma. Então, sempre revela alguma dor muito profunda, algum vazio. Realmente, mas às vezes a pessoa também tem a informação errada. E eu acho que, para combater, resumindo tudo que a gente falou hoje, o mais importante é a educação. O mais importante é ter referências, e toda essa questão racial que a gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos, mas que se espalha para o mundo todo, isso aqui é algo que já foi previsto, até profetizado, vamos chamar assim, de certa forma, pelo Rebbe de Lubavitch, na nossa grande liderança. Ele estava já insistindo há 40, 50 anos atrás, da importância do que ele conseguiu nas escolas públicas, lá do 1 minuto de silêncio. Antes de começar até o dia, parar e pensar, existe alguém maior do que tudo isso. Cada um na sua religião, não é para impor nenhuma religião. Cada um pensar que existe Deus, existe uma força maior. Por quê? Se você só não comete o crime por medo da polícia, se você conseguir de algum jeito não ser pego, então você pode fazer. Então tem que ter algo que nos pare. Na verdade, não é para parar, é que nos guie, que é muito importante. Toda essa questão de fake news e racismo, tudo isso daqui é falta de educação, é falta de valores. Ou que nem você falou, Thiago, um vazio interior. Então, acho que o mais importante, nós, cada um na sua área, tem a sua influência, é passar valores, é passar ética, moral, passar que a nossa vida, a gente não está numa selva. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, inclusive. Eu fico, às vezes, com medo também, o doutor Ricardo sabe disso, da banalização
dos termos, né? Tá muito fácil acusar alguém de ser racista hoje em dia, muito fácil. Hoje em dia a gente confunde preconceito com racismo. Eu acredito que os dois são tratáveis também. Com informação, com convivência, é tratável. Mas está muito fácil chamar as pessoas de racista. Na internet isso acontece todo o tempo, principalmente com notícias falsas. E eu tenho medo que essa banalização acabe nos prejudicando na hora de resolver o real problema. Porque uma pessoa, às vezes, fala alguma besteira porque ela foi mal treinada e não sabe muito bem o que ela está falando, mas ela não está necessariamente falando de raça, ela está sendo só preconceituosa, que é menos grave na minha cabeça. E dá para conversar, dá para tratar, mas, de novo, é aquilo que a gente estava falando, o cancelamento vem antes dessa conversa importante que a pessoa vai ter. Ela é tão massacrada e apedrejada que você poderia ter convertido ela para o lado correto da história, para ela ficar do lado certo da história, mas não dá tempo. Ela foi preconceituosa, ela já apanha tanto e acabou. Cancelada. Isso não nos ajuda, não vamos para frente assim. Tem algo incrível que aconteceu na Hungria. Ele era não sei se era ministro, era do parlamento, era alguém que era o neonazista mais famoso da Hungria, e um dia ele foi procurar o rabino. Resumindo a história, ele descobriu que ele era judeu, e hoje ele está lá em Israel como um judeu religioso. Saiu do neonazista. Tá vendo? E na hora o rabino ficou, recebo ou não recebo ele? Mas aí ele teve coragem de receber, conversar, e de repente hoje ele é um grande defensor do povo judeu. Golaço do rabino. Golaço do rabino. O que mais, doutor Ricardo? Que agora eu preciso, minha grávida está com fome aqui. Não sei, Rabino, quer mais alguma colocação aí? 2 minutos para cada um mandar suas mensagens finais. Eu quero finalizar com bênção para vocês dois, principalmente para o Tiago, que é bastante exposto, para você, para que Deus te proteja, para você conseguir fazer a tua missão, que é importantíssima. Amém, Rabino. É uma responsabilidade, é uma missão, e se Deus te colocou nessa posição, quer dizer que você é capaz, mas não é fácil. Você vai apanhar muito ainda. Eu não vou te dar uma bênção para você não apanhar, que você vai apanhar muito, não tem jeito. Moisés apanhou a vida toda, mas é assim que a gente cresce, não tem jeito. Você já aprendeu e quando estão falando de você, não quer dizer que você não é uma pessoa boa, você tem os seus valores internos. Então, mas que a tua jornada seja mais fácil. Essa é a minha brachá para você. Obrigado. Amém. Obrigado, Rabino. Foi um prazer estar com vocês. Sim, apanho muito, mas eu sei, eu tenho meus oráculos, eu tenho as pessoas em quem eu confio, os meus críticos são as pessoas que eu escolhi. E não são pessoas que só me bajulam e me jogam para cima. São pessoas que gostam de mim, querem meu bem, e exatamente por isso me falam quando eu preciso melhorar ou quando eu errei. Então, eu sei quando eu erro e eu sei quando eu estou sendo injustiçado. Acho que isso é um bom começo para você ter uma carreira saudável na televisão, porque senão se for ouvir todo mundo também, a gente não vai para frente. E eu espero que esse papo, quem estava ouvindo a gente, que a gente, sim, desconfie, tenha nossas suspeitas e tal, mas que isso não nos torne pessoas sem fé, incapazes de acreditar no outro e incapazes de assumir que a humanidade é majoritariamente boa, sim. As pessoas são, sim, na maior parte, boas. E as ruins não podem nos contaminar dessa forma. Sempre um prazer. Valeu, doutor Ricardo. Muito obrigado aí por aceitar. Ricardo, se eu puder só acrescentar mais uma coisinha que você falou na fé, que eu acho muito importante. Qual que é a grande contribuição do judaísmo para a humanidade? Você pergunta para alguém e fala que é a fé em um Deus só. Isso não é contribuição do judaísmo. O monoteísmo já existia. Eu acho que a grande contribuição do judaísmo é a fé de Deus no ser humano. Lindo. Muito bom. Eu que agradeço a presença e o Tiago ter aceitado participar aqui dessa conversa, e Rabino também pela iniciativa incansável de, mesmo na quarentena, estar aí tentando levar um pouco de palavra, de sabedoria para a gente que está em casa. Eu tenho sentido falta de muita coisa na quarentena, assim, de ir ao teatro.